Caros amigos do Bem-Aja, boa tarde. Estamos em Breaking News. Muita coisa aconteceu ontem, antes de ontem. Em Angola, acontece que esta semana o presidente João Lourenço deu uma entrevista ao Jeune Afrique, um jornal muito conhecido, muito lido, um jornal propriamente de expressão francófona, mais consumido nos países de língua francófona. Esta entrevista é muito importante porque João Lourenço, depois de muito tempo de silêncio em se exprimir para a crise da República Democrática do Congo e a política interna propriamente sobre a questão, por exemplo, da sua possível recandidatura ao terceiro mandato, João Lourenço deu entrevista e respondeu, portanto, a estes jornalistas do Jeune Afrique. E eu quero propor para vocês esse extrato de onde ele se exprime propriamente para a questão da sua recandidatura sobre o terceiro mandato, e é isto que nos traz aqui, porque teremos aqui a reação de Valdir Cónego de Malange, porque ele é um pré-candidato para a presidência do MPLA e também da presidência da República. E terei aqui conosco, que já está no estúdio, José Gama, que vai trazer a sua reflexão sobre o pronunciamento do presidente e o pronunciamento também de Valdir Cónego. Portanto, é um debate à distância e está a acontecer aqui no Bem-Aja. Muito boa tarde, José Gama, boa tarde, Cónego. É só para introduzir, para, portanto, abordarmos esta situação. Boa tarde, Cónego. Boa tarde, Álvaro Mendes. Boa tarde aí o meu colega e amigo Zé Gama. E também aos internautas todos que nos estão a assistir. Ok. Boa tarde, Gama. Uma boa tarde a todos, ao Álvaro, ao Valdir e em especial aos nossos camaradas que nos estão a seguir e a ouvir com alguma atenção, dispensando o domingo, que é o dia 2 sagrado, justamente para estar aqui entre nós. De facto. Muito obrigado, Gama, muito obrigado, Cónego, por terem aceito o nosso convite para este Breaking News. E queremos já começar com esse extrato, mas também aproveitando, agradecer ao Gama, que nos lembra que hoje é domingo, um dia sagrado, e queremos abençoar a todos aqueles que estão aqui conectados. Temos aí também o Valdir, que é uma pessoa muito ligada à fé cristã. Portanto, vamos a esse extrato, prestemos todos atenção, muito obrigado a todos vocês que estão a acompanhar, partilhem, porque isto é exclusivo, inédito, em primeira mão, fresco, para todos vocês. Partilhem nos vossos grupos do WhatsApp, chamem os familiares, amigos, namorada, esposa, esposo. Este é o momento, começa o debate para as próximas eleições. Vamos embora. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous me permettez de poser une question délicate? Il y a une constitution. Os políticos têm que estar preparados para todo tipo de perguntas. La Constitution, un président ne peut pas faire plus que 2 mandats successifs. Donc ce mandat, le vôtre, c'est le dernier, en principe, et il s'arrête en 2027. Est-ce vraiment ce que vous envisagez? Bom, eu não sei porque considero essa questão delicada. Para mim não é delicada. É delicada por quê? Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Ok. Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Mas, antes de dizer cumpra-se, deixe que lhe recorde que se haver essa intenção por parte do MPLA, essa intenção nunca é das pessoas individualmente, é dos partidos políticos. Se tivesse havido a intenção da parte do MPLA em alterar a Constituição
para permitir um terceiro mandato ao Presidente da República, tê-lo-ia feito. Porque, por isso é que eu dizia, deixa-me recordá-lo. No meu primeiro mandato, por iniciativa do MPLA, que tinha maioria qualificada no Parlamento, então tinha mais de 2/3, poderia ter alterado o artigo que estabelece que só tem 2 mandatos. Teve essa possibilidade. A iniciativa de mexer na Constituição naquela altura foi nossa. Mexemos em tudo o resto, não tocamos neste quesito da limitação dos mandatos em 2. Fala-se aí muito, porque quer terceiro mandato. Tê-lo-íamos feito. Teríamos mudado ali, não haveria milagres a fazer. Ninguém conseguiria impedir que essa alteração fosse feita. Ninguém. Porque o MPLA, naquela altura, tinha a maioria qualificada de 2/3 no Parlamento. Portanto, tinha, como se costuma dizer na gíria, tinha a faca e o queijo na mão. E nós não usamos a faca para cortar o queijo na medida dos nossos interesses. Se tivesse havido esse interesse de fazer com que o Presidente da República tivesse mais que 2 mandatos. Okay. Est-ce que vous avez déjà, pour vous-même, pensé à un profil de successeur? Sim, com certeza que já. Não seria normal não fazer. Já pensei. E, em termos muito gerais, o que eu devo dizer é que o perfil do meu sucessor deve ser alguém que venha a servir o país igual ou melhor do que eu estou a fazer. Alguém que faça o que eu estou a fazer, mas de preferência que faça ainda melhor do que eu estou a fazer. Et que comptez-vous faire vous-même après 2027? Continuar a servir o país. Comment? Continuer à servir le pays. De várias formas. Servir o país não é preciso ter funções adquiridas por via de uma eleição, adquiridas por via de uma nomeação. Como patriota que sou, e enquanto tiver saúde, de certeza que vou continuar a servir o meu país da melhor forma que puder. Ok, posez la question. Falando, escrevendo, estarei a contribuir para o engrandecimento do meu país. Portanto, caros amigos, acabamos de ouvir este extrato de onde João Lourenço se debruça sobre o terceiro mandato e o perfil de um sucessor. Esta é um scoop, é novidade. João Lourenço já tem configurado o seu sucessor. E quero me endereçar ao cônego, ao Valdir. Valdir, serás tu o sucessor de João Lourenço? Será que ele guarda no segredo do seu âmago a configuração do sucessor? Poderá ser o teu nome ou acreditas que seja um outro nome? Cônego. Olha, isso aqui, essa pergunta é complicada. Bom, eu não sei exatamente, enquanto membro do Comitê Central, não foi nada dito em relação a isso. O presidente foi, como disseste muito bem, foi a primeira vez que se pronuncia em relação à sua sucessão. Agora, dizer se serei eu ou uma outra pessoa, nós estaríamos aí a colocar, a ser futuraristas, né? Nós não conseguimos prever o futuro.
podemos fazer uma análise, mas eu penso que o presidente João Lourenço tem todo o direito de poder escolher alguém, né? Alguém com um perfil que o próprio presidente mesmo mencionou na entrevista, um perfil que consiga fazer o que o presidente João Lourenço está a fazer, ou melhor. Eu penso que o próprio presidente já sabe quem é. Nós não sabemos, nem dentro do partido, nem fora, mas o próprio presidente João Lourenço já sabe quem é. Agora, o que é muito normal, mas o que, dentro do meu ponto de vista, o presidente pode até escolher alguém que tenha esse perfil, que continue o seu trabalho e até de forma melhor, mas que esta pessoa, este camarada do seio do partido, não seja o único candidato. Ou melhor, que não seja uma pessoa indicada. Que este camarada, tanto que o presidente escolher, concorra com outros camaradas. Atualmente, depois do nosso congresso, o que nós aprovamos aqui é que agora, atualmente, é competência do Bureau Político, na sua linha C, propor os candidatos aos órgãos de presidente e de vice-presidente da República para eleição pelo Comitê Central. Pronto, está bem claro. Ou seja, o Bureau Político vai receber candidaturas para presidente e vice-presidente. Poderão haver 2, 3 ou mais candidaturas para presidente, 2, 3 ou mais candidaturas para vice-presidente, de acordo com o nosso estatuto, de acordo com a alteração feita no Congresso passado, de dezembro passado. Pronto, poderá, depois o Bureau Político vai analisar o perfil dos candidatos e vai ver quais são os candidatos que realmente vão ter os requisitos necessários para passarem para o Comitê Central. Portanto, e o Comitê Central, se o Bureau Político aprovar 3 candidatos a presidente da República, ou 2 ou 4, e submeter ao Comitê Central, o Comitê Central, destes 4 candidatos, o Comitê Central tem a incumbência de votar ou eleger aquele que vai representar como cabeça de lista do partido MPLA para as eleições presidenciais. Portanto, até ali não está mal, não está mal de todo, porque nós podemos observar isso em várias partes do mundo. O presidente cessante, normalmente, e isso aconteceu com o próprio presidente João Lourenço, portanto, foi indicado, embora não teve concorrência nenhuma, não houve vários candidatos, mas o presidente João Lourenço foi indicado pelo falecido presidente José Eduardo dos Santos, e depois foi aprovado, foi indicado, foi proposta no Bureau Político, e depois foi então eleito lá como cabeça de lista no Comitê Central. Não há nada, o que nós, portanto, aqui o que se pede numa altura como essa, porque os processos políticos também são dinâmicos, obedecendo os nossos estatutos, e porque temos o estatuto, é que hajam várias candidaturas que o próprio presidente, e até eu já disse aqui na entrevista passada, que o presidente só vai sair bem se abrir essas várias candidaturas. Mas agora, há um senão, as várias candidaturas, portanto, para a cabeça de lista, para a candidata a presidente da República, o partido vai eleger um candidato.
pode haver 2 ou 3. Mas agora, aqui, a pergunta que não se quer calar é se o candidato que o presidente, suponhamos, fazendo uma análise política, se o candidato que o presidente João Lourenço escolher com o perfil que ele quer, concorrer com outros candidatos e perder, como é que fica? Essa é a pergunta que não se quer calar. Eu queria mesmo perguntar sobre isto. Primeiro, tu és membro do Comitê Central. Estiveste presente neste último Congresso Extraordinário e és um daqueles, o único, ao menos, que fez notar ao secretariado e a todo o Comitê Central de que havia uma lacuna. A primeira lacuna resolveu-se. Agora, eu pergunto, o presidente neste momento tem configurado uma figura, não é, com um perfil que ele está dentro de si, não se conhece o nome. Este seu sucessor que ele tem na ideia é seu candidato ou ele, aproveitando-se desta cláusula do vosso estatuto, que o Bureau Político é que vai indicar o candidato ou os candidatos a presidente do MPLA, não é que ele ali vai conseguir fechar e o Bureau Político vai apresentar um único candidato, que é este candidato que já está dentro do ideal do presidente João Lourenço? Portanto, tu estavas no Comitê Central, debateu-se que haverá abertura de candidaturas ou esta abertura ainda não está clarificada? Valdir. Bom, na verdade, as múltiplas candidaturas estão clarificadas de acordo aos nossos estatutos. Mesmo depois do último, eu já li aqui o artigo 91, que é a composição da competência do Bureau Político, a linha C. Portanto, está bem claro que é competência do Bureau Político para propor os candidatos. Portanto, propor os candidatos é realmente para que haja múltiplas candidaturas. Agora, é preciso que o presidente João Lourenço e o próprio partido em si façam um esforço em tirar essas cláusulas que estão aqui no nosso estatuto, que já foi alterado. Eu já estou aqui a falar da alteração que foi feita e coloca-se logo em prática. Portanto, tirar do papel e colocar em prática. Na verdade, nada ainda está dito em relação às múltiplas candidaturas no sentido prático. Ainda não. Mas eu penso que a resposta que o presidente João Lourenço deu ao jornalista de que o MPLA tinha toda a oportunidade de alterar a Constituição, o artigo que diz 2 mandatos para 3 mandatos, quando tinha a maioria qualificada no primeiro mandato, e não fez, e não é agora que vai fazer. E isso me leva a crer que o presidente João Lourenço está aberto para as múltiplas candidaturas. Portanto, está aberto para as múltiplas candidaturas. Porque, portanto, se não acontece as múltiplas candidaturas, nós estaríamos a atropelar estes artigos, primeiro, o nosso estatuto e os artigos que foram alterados. Porque aqui são 2 artigos alterados que casam um com o outro. O artigo 91, a linha C, que é a composição e competência do Bureau Político, da linha C, que eu já li. Propor os candidatos a cargos de presidente e vice-presidente da República para a eleição do Comitê Central. Depois, o artigo 120, que agora é os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Os candidatos. Portanto, se fosse devia ser o candidato. Mas aqui está bem claro, no artigo 120. Os candidatos a presidente e vice-presidente da República são designados pelo Comitê Central, sob proposta do Bureau Político, em termos dos nossos estatutos, nos termos dos nossos estatutos. Portanto,
não tem como, eu não vejo como o presidente João Lourenço, nosso camarada presidente, digamos, não cumprir com o que está aqui no nossos estatutos. Não tem como. Não tem como. Eu penso que, desta vez, o camarada presidente João Lourenço vai fazer história, e eu já disse aqui, poderá fazer história, a ser o primeiro presidente do MPLA a abrir as múltiplas candidaturas. Isso como cabeça de lista, como candidato a presidente da República. Mas tem a outra parte que portanto, como presidente, como candidato para presidente do MPLA. Aí é uma outra coisa, Que outra aqui coisa à parte. o estatuto não nos esclarece, não nos diz nada, mas, Cônego, permita-me, vamos voltar nas candidaturas a presidente do MPLA. Queria ouvir a opinião de José Gama sobre a tua fala e a fala do presidente. José Gama, eu queria que iniciasses primeiro com o presidente, que aqui demonstra que ele abre que haverá de facto um seu sucessor, ele não vai se apresentar. Mas, ele aí disse mas. Quando o jornalista lhe pergunta, ele diz mas. Vamos voltar. Não vamos voltar, porque senão não vai dar certo. Vamos avançar. Ele diz, mas nós tínhamos. Só que aquele mas dele foi um mas que mostrou-nos ali, talvez ele tenha uma carta, um joker na mão, ou um as de espadas na mão. Não sei, José Gama, há mesmo esta abertura? Não é que o bureau político vai cozinhar e impor um candidato? José Gama. Pois, o presidente, nas suas declarações, para mostrar ser um presidente republicano e que abraça os princípios democráticos, ele deveria dizer que deixa a critério dos militantes do MPLA quanto ao candidato à sua sucessão, que é os militantes vão se unir em congresso e aí escolhem. Mas, ao mesmo tempo, ele dá ou traça um perfil do candidato que ele quer. O perfil que ele apresenta hoje é diferente ao perfil que ele apresentou em finais do ano passado. O ano passado, o perfil era de um jovem. E um jovem é alguém que, de certeza, que não tem muita experiência de governação. Hoje ele já traz um perfil e diz alguém que trabalha como ele e que pode vir a fazer como ele. Se é alguém que trabalha como ele e vir a fazer como ele, quer dizer que ele aqui já está a exigir experiência de governação. Alguém que seja experiente. E este experiente poderá ser um mais velho. Mas ele a indicar que, então, aqui houve evolução no pensamento do presidente, no framework do perfil de um possível candidato que ele vai querer, e ele aqui traça. E ele automaticamente está a indicar também aos militantes do MPLA, mesmo que for num processo democrático, e acreditamos que é capaz de não haver, em função dos pronunciamentos que ele fez ano passado, quando amedrontou o Comitê Central, amedrontou as figuras que queriam, provavelmente, ou que estavam a ser citadas como candidatos, ele ali deu um sinal que rejeita. Agora, aqui, se ele evoluiu de pensamento, poderia promover a abertura e serem os militantes do MPLA a escolherem se é alguém com experiência ou sem experiência de governação. Outro detalhe que ele dá é sobre a Constituição. Ele disse: se nós quiséssemos, mudaríamos. Também há uma evolução no pensamento do presidente, porque na campanha eleitoral de 2022,
o presidente dizia que governar em 10 anos não é suficiente. Quando eu estou a dizer assim, e apontar que não é suficiente, eu estou a dizer que preciso mais de um mandato. É a mensagem que eu estou a passar aos militantes. O que o presidente andou a fazer não é, e tem estado a fazer, não é de alguém que está conformado ou que deseja apenas mesmo 2 mandatos. Porque se depende, ele aqui está a mostrar agora que as coisas, o presidente está a enfrentar uma nova realidade e percebeu que as coisas não dependem mesmo só da sua vontade. Ele dá o exemplo da alteração que houve em 2021 e ele disse 2021 ou 2021 e diz: se nós quiséssemos, mudávamos, ninguém iria nos travar. Aqui está a mostrar que é um líder que não se importa, é capaz de não se importar com a vontade dos outros, a vontade da população, a vontade dos que o elegeram, a vontade da oposição externa como interna dentro do partido. Mas a alteração que o presidente fez em 2021 foi uma alteração parcelar. Agora, fazer uma alteração completa exigiria ao presidente criar uma comissão constituinte para mudar toda a Constituição. E aí ele não tinha condições, porque há limites. O presidente não pode, por exemplo, se ele quisesse alterar a Constituição, seria para quê? Para mudar os limites de mandatos. A Constituição tem ali normas e tem o chamado, o artigo, o princípio Petrus, a cláusula Petrus, que não pode alterar no formato de princípios fundamentais como os mandatos. Se ele está em um mandato de 5 anos e só 2 mandatos que as pessoas ou o candidato deve cumprir, ele aqui já não pode alterar, não tem condições para alterar, a menos que ele suspendesse a Constituição por via de um estado de sítio ou coisa parecida, começássemos no zero. Então, em 2021, aquela alteração revela que o presidente tinha vontade, não conseguiu fazer uma alteração mais completa. Disseram-lhe que o limite ou o máximo que ele podia fazer seria alteração parcelar, que é a que ele fez. Aquela alteração, que alteração é que o presidente fez? Ele fez uma alteração que limitou os mandatos do vice-presidente. Algo que ele não podia fazer para a figura do presidente, ele faz no vice-presidente. Algo ele alterou ainda sobre o cabeça de lista quanto à seleção em caso de ausência do presidente, da ausência do vice-presidente, que poderiam escolher alguém na lista de candidatos do partido. Quer dizer que o presidente, se amanhã quiser voltar ao poder por uma via indireta, ele criou ali condições constitucionais. Quando ele faz isso, quer dizer que ele cria um terceiro mandato, sim senhora. Ao regressar num cenário indireto seria ele concorrer, ou melhor, ele não concorrer diretamente, colocava alguém como presidente, colocava uma segunda pessoa, também faz de conta, uma terceira pessoa escondida nas listas de candidatos do MPLA, que poderia ser ele. Ele não está impedido de voltar a concorrer nas listas. Está impedido de concorrer como Presidente da República. Então, ele punha ali alguém a concorrer, alguém que iria fazer o jogo, que seria o jovem, concorreria, provavelmente poderia ganhar, com fraude ou sem fraude, depois orientava essa pessoa a sair, convidava o vice-presidente também a sair, a renunciar o cargo. E o que é que a lei diz, conforme o presidente alterou? Que na ausência ou incapacidade
do presidente Presidente e e do do vice-presidente. o partido que ganhou escolhe entre os seus pares alguém para ser presidente da República. E aí lhe indicavam ele. Quando fosse questionado que ele não tem direito a um outro mandato, o argumento seria que o mandato só é para aquele que concorreu. É o que está na Mas agora, Constituição. Gama, Então, Gama, naquela aqui tem uma. condição, ele ia dizer que não é mandato. Está a preencher Gama, apenas um vazio. mas, Gama, e Cônego, também volto já para si. Aqui temos a questão que seria inconstitucional esta fórmula que talvez esteve a pairar na mente do presidente. O porquê? Porque a lei constitucional diz que os candidatos a presidente devem ser os líderes dos partidos. Portanto, os presidentes dos partidos ou cabeça de lista de cada partido tem que ser o líder do seu partido. Então, o MPLA não pode ser o único partido a aparecer que tem um presidente, mas o candidato a presidente da República não é o presidente do partido. Portanto, aí já seria uma inconstitucionalidade. Não poderiam apresentar desta forma o candidato do partido. Portanto, aqui tem outra equação muito gigantesca que João Lourenço não tem nem sequer condições de voltar a ser o presidente do MPLA. Não, espera. Aí há Uhum. uma confusãozinha que estás aí a fazer, Mendes. Não é bem assim. Esclareça-nos. Não é bem assim. É assim. Não é na Constituição, mas sim no Estatuto. O artigo 120 do nosso Estatuto, o Estatuto do MPLA, Sim. anteriormente era o cabeça de lista, o presidente do partido era automaticamente o cabeça de lista a presidente da República. Esse assunto já está mesmo encerrado. Isso já foi ultrapassado com o Congresso. Agora já não. O artigo 120 era assim. Nesse estatuto. Neste estatuto. Neste era assim. Agora já não. Vale. É que agora, de acordo com as alterações feitas no nosso Congresso, o cabeça de lista deixa de existir, né? Entre aspas, figura cabeça de lista no estatuto deixa de existir. E vem candidato a presidente. É a mesma coisa, deixa de existir só o termo cabeça de lista, mas na verdade é candidato. Ou seja, esse candidato que anteriormente no partido era o presidente do partido era o cabeça de lista, então este cabeça de lista que é o candidato hoje tem que ser proposto pelo Biro Político e depois eleito pelo Comitê Central. É assim. Agora, na Constituição não diz obrigatoriamente que o cabeça de lista do partido político tem que ser o presidente do partido. Não, a Constituição não diz isso. Está ali o Gama, se calhar pode... Portanto, o que eu percebi, se podes voltar a me corrigir se estou errado, o candidato a presidente da República do partido MPLA não é necessariamente o presidente do partido. Exatamente. Agora. E na Constituição não exige que o candidato a presidente da República seja necessariamente presidente de um partido. Exatamente. Ok. Exatamente. Pois. Ok. Posso continuar ou o Gama tem um remate para dar nisso? Nesta parte. Posso continuar? Gama, tens algo a dizer? Não, tens algo a dizer nisto? Pode continuar. Pode continuar. Posso continuar? Sim, pode continuar. Pronto, eu ouvia atentamente o José Gama e frisou algumas coisas que eu também realmente fiquei surpreso com a entrevista do camarada presidente. Que o José Gama disse bem que o camarada presidente evoluiu. E eu, em particular, tenho estado a orar muito para cada dia que passa o nosso presidente vai mudando de pensamento. Por quê? Porque não é normal que o nosso partido MPLA caminhe da forma como estava a caminhar. Se realmente estes pronunciamentos do camarada presidente nesta entrevista colocar em prática, o MPLA sai a ganhar e o próprio partido também sai a ganhar. Porque
ali, o que o camarada presidente está a querer explicar é de que o que vai acontecer é o seguinte: eu tenho já em mente o meu candidato, com um perfil idêntico ao meu e que possa fazer o que eu estou a fazer. Quando diz que possa fazer o que eu estou a fazer ou melhor, significa dizer que é um perfil mais ou menos como o dele. Pronto. Ele já tem. Agora, é importante que o camarada presidente, ao ter esse candidato, portanto, essa preferência deste camarada, tem de colocar este camarada que tenha este perfil a concorrer com os outros. Ao concorrer com os outros. Mas tem que haver eleições, o Comitê Central tem que haver eleições, digamos, justas, de verdade, internas, justas. Ou seja, que o que eu tenho vindo a pensar agora, depois de ver essa entrevista, apresentei, se o candidato que o presidente quer não ganhar um outro, como é que fica? Qual será a reação do nosso presidente? Pronto. Deve tocar para frente. Eu acho que deve tocar para frente. Mas aqui há um sinão. O presidente, dentro do meu ponto de vista, ele fala com esta vontade. Muito bem, está muito bem. Mas porque eu penso que há uma estratégia. Há uma estratégia. E a estratégia não é bem o que o Gama estava a dizer, mas eu penso que esse é o meu ponto de vista. Portanto, ele indicar um candidato, esse candidato concorrer com mais um ou dois, o candidato que o camarada presidente João Lourenço indicar dentro do partido ganhar, tornar-se presidente da República, mas ele continua presidente do MPLA. Eu acho que é essa a estratégia que o presidente João Lourenço quer. Continuando como presidente do MPLA, eu ali toco, e eu até sublinhei muito bem, eu aí toco, na pergunta que o jornalista fez. Depois de terminar o seu mandato, o que é que vai fazer? Vou continuar a servir o país, ou seja, continuar a servir o país como presidente do MPLA. Não, mas ele disse que vai escrever livros, Não, isso é falando, normal. dando conferências. Não, isso de escrever livros e poesias e também dar palestras, isso todos os presidentes, todos os ex-presidentes podem fazer. Mas isso é uma conversa só para a gente, como se Ganha diz. tempo. Sim, como se diz assim, né? Conversa para o inglês ver e tudo mais. Mas o objetivo do camarada presidente não é exatamente depois de terminar o mandato como presidente da República, escrever livros. Não. O objetivo, o que eu estou a analisar politicamente e vejo e sinto no semblante nas palavras do nosso líder é que ele quer continuar a ser líder do partido. E sendo líder do partido, se o candidato que o presidente João Lourenço escolher como presidente da República passar, vai se tornar um presidente da República orientado pelo presidente do partido. Já fizemos essa análise aqui na entrevista passada. Ou seja, a linha... Portanto, que seria a bicefalia. Que seria a bicefalia. É a bicefalia, pronto. E o que o presidente João Lourenço quer é realmente a bicefalia. E isso foi muito... Essa situação da bicefalia foi debatida nas duas últimas reuniões do Comitê Central e foi debatida também no Congresso. E, no entanto, a linha M, voltando ao meu raciocínio, a linha M do nosso artigo, do artigo 85 do nosso estatuto, diz assim, que o partido, cabe o partido, portanto, designar, é mais ou menos essa redação, tem aqui o estatuto, mas não vou abrir, mas é mais ou menos essa redação.
o partido indica os nomes dos indivíduos, dos camaradas que possivelmente farão parte do executivo. É mais ou menos essa redação. Mas vamos só rapidamente abrir, para nós não lermos, não está aqui. A linha M do artigo 85, que é competências do presidente do partido. Competências do presidente do partido. A linha M. Propor e submeter ao pronunciamento do Bureau Político. Ou seja, o presidente do partido vai submeter ao pronunciamento do Bureau Político para que o Bureau Político se pronuncie a composição orgânica e nominal do Executivo. Ou seja, isso é grave. Isso é que é muito grave. Atenção. Se o presidente João Lourenço, nosso líder, continua presidente do partido e nós venhamos a ter um outro presidente da República, o presidente João Lourenço, pelas competências do presidente do partido, atenção, é que convocar o presidente da República para o partido, porque ele foi eleito, ele foi eleito pela lista do MPLA. Então, o presidente do MPLA tem toda a legitimidade, de acordo com o nosso estatuto, de convocar o presidente da República como militante, membro do nosso partido, para lhe ser entregue uma lista da composição nominal do Executivo. Então, ali estaria o presidente do MPLA a governar o país na sombra. Agora, isto tudo, o presidente João Lourenço não queria com o presidente José Eduardo Santos. Por isso é que, depois de um ano, realizou-se o Congresso Extraordinário em 2018, que, portanto, afastou o presidente José Eduardo Santos, falecido presidente José Eduardo Santos, para que o presidente João Lourenço, como presidente da República, pudesse acumular, para que não houvesse a bicefalia, acumular a presidência também do MPLA. Porque mesmo, agora vou tocar num ponto, e isto que eu estou a falar, eu sei que estão a assistir, e as pessoas às vezes ligam, me mandam uma mensagem. Valdir, tu estás a falar disso, tu estás a fazer afronta ao chefe. Atenção, fica bem claro assim. Eu não estou a fazer afronta ao presidente, nem preciso de fazer afronta ao presidente. Eu sou só um indivíduo e um membro do Comitê Central, e um membro e militante do partido atento, um membro do partido que também tem ambições de dar voos também altos, que já saiu da base e chegou onde chegou, cheguei onde cheguei, não foi de paraquedas, e demorou muito até, já fui tarde demais ao Comitê Central. Portanto, então eu não preciso fazer fronte ao presidente do partido, porque todos nós estamos de passagem, mesmo lá no Comitê Central. Se vamos morrer um dia, mesmo no Comitê Central também vamos deixar, o presidente... Vão passar muitos presidentes, Agostinho Neto morreu, José Eduardo Santos morreu, o presidente João Lourenço pode se esforçar, é normal, mas também vai passar. E eu não preciso fazer fronta, porque a lei natural vai obrigar mesmo as pessoas a deixarem o cargo, todo mundo. É ali onde eu digo que estará muito mal se o partido e o presidente João Lourenço avançarem com essa situação da bicefalia. Então, eu digo assim, o ponto em que eu queria chegar. O presidente João Lourenço já imaginou que, se ele mete alguém com o perfil dele, ele já pensou assim, porque nós temos que pensar tudo, ele mete alguém com o perfil dele, alguém da sua confiança, portanto, esse alguém vai governar, mas esse alguém, que só o camarada presidente sabe, vai chegar a uma altura que vai ficar cansado, não vai querer receber ordens do presidente do partido, porque ele é presidente da República. Está vendo? Então, ele vai dizer assim, não, todo o tempo, eu quero nomear o José Gama a ministro da Comunicação Social, e quero nomear
como presidente da República, e quero nomear o Álvaro Mendes como o ministro, por exemplo, das telecomunicações, ou enfim. Mas eu não posso, porque a nomeação do José Gama e do Mendes estão acondicionadas ao partido, ao presidente do partido. Então, esse presidente, futuramente, ele não vai aguentar, ele não vai, mesmo que seja alguém da confiança do presidente João Lourenço, vai chegar a uma altura que ele vai exigir que fique presidente do partido também. Ali, aquela ginástica toda que nós estávamos a dizer, que a bicefalia não funciona. Portanto, isso cria um grande incômodo Exato. e cria não só embaraço, mas cria mesmo uma disfuncionalidade, não é? Uma disfunção entre o aparelho digamos, o executivo, o aparelho do Estado e o próprio partido. Agora, Mendes, desculpa só, Mendes, sim, antes de ir para o Gama, eu só queria, só para concluir essa parte, dizer assim, eu, em minha opinião, eu aconselhava e apelo ao presidente, como militante do MPLA, eu já o fiz aqui e volto a fazer. Portanto, a deixar com que o partido escolha o cabeça de lista, ainda que o presidente indique alguém, porque já manifestou de que já viu alguém, já tem na cabeça alguém, ainda que indique alguém e esse alguém concorra com os outros e depois ali o partido vai eleger o nosso cabeça de lista. Se for o candidato que o presidente João Lourenço quer, está tudo bem, foi eleito. Se for um outro que o presidente João Lourenço não quer, mas o partido quer, está tudo bem. E vamos deixar a democracia funcionar. Agora, o que eu aconselho ao presidente, ao nosso presidente, nosso camarada presidente, é, da forma como tem estado a evoluir e da forma como o presidente, para evoluir na sua comunicação, ele acompanha as dinâmicas da política interna do país. Ele acompanha as vozes, os fazedores de opinião e tudo, as vozes que vão clamando, que não está certo, não está correto, vamos primar pelo estatuto. Mas eu, se fosse o presidente João Lourenço, deixava o partido também. Ali está, deixa o partido também. Porque na altura estás a fazer um convite muito pesado ao presidente João Lourenço. Não, espera, Mendes, não é um convite pesado. É assim, o presidente até sairá com honras. Está a ver? Vai sair com honras. Porque é o seguinte, se o presidente deixar as múltiplas candidaturas funcionarem internamente para presidente do MPLA e presidente da República, vai fazer história. Quer dizer, vai ser o primeiro presidente do MPLA a deixar por si só, portanto, quando terminar o mandato como presidente do partido em 2026, vai sair, vai dar oportunidade, vai fazer com que o partido venha a concorrer às eleições de 2027 com uma garantia, com uma possibilidade de resgatar os nossos militantes, amigos e simpatizantes que estão desavindos com o partido. Tá vendo? Se fizer isso, o partido terá melhores oportunidades e chances de ganhar em 2027. Ou seja, sair, deixar, conforme explicou e falou sobre deixar a presidência por ter 2 mandatos. Eu, na altura do Comitê Central, das reuniões do Comitê Central do Congresso, eu propus que colocassem nos mandatos, na alteração do Estatuto, colocassem nos mandatos dos órgãos que o presidente do partido só podia ter 2 mandatos do partido, no nosso Estatuto. Isso por quê? Para que quando entrasse um outro presidente do partido, não criasse apetência no poder, porque o que nós vemos é uma certa
vontade de continuar no poder. Mas isso não é só o presidente João Lourenço. Se entrar um outro presidente, Mas vai será que acontecer a mesma coisa. Então, tu- significa que nós temos que meter, tínhamos de meter nos nossos estatutos, que o presidente do partido só podia ter mesmo 2 mandatos. Ou seja, quando primeiro mandato, 5 anos, segundo mandato, 5 anos, ali acabou. Ele sabe que vai sair, porque o estatuto diz que vai sair. Só que ok, nós não temos nada no estatuto que diz isso. Então, se não temos nada que diz isso, mas ainda assim, eu já fiz 2 mandatos, o presidente João Lourenço vai terminar os 2 mandatos em 2026. Então, deixe que os militantes que queiram ser presidente do MPLA concorram, submetam sim, as suas porque candidaturas. o partido tem muitos quadros, tem gente competente da geração do João Lourenço, mais velhos que João Lourenço, jovens competentes, o partido tem. Valdir, estás conosco? Eu quero ir no Gama. Gama, o que o Valdir acaba de explicar, a sua proposta, o seu ideal é aquela de haver múltiplas candidaturas. E que o atual presidente possa mesmo, digamos assim, não se reapresentar, mesmo que ele tenha um nome, mas que ele apresente este nome para concorrer com os outros. Este é um modelo que hoje funciona em Moçambique, na Frelimo. Na Frelimo, sabemos que antes, para o Nyusi, quis o terceiro mandato, mas foi travado dentro da própria Frelimo. E dentro da Frelimo, houve grande discussão e fica o Chapo, que é o jovem da nova geração. E o candidato do News era um da velha guarda, mas quem vence é um jovem. Não seria bom também o MPLA talvez adotar o método que agora é funcional na Frelimo, em abrir as candidaturas, que haja múltiplas candidaturas, José Gama, e que nada de bicefalia. Cancelarem mesmo com a bicefalia, como ele diz, o presidente do partido do MPLA tenha que ter só 2 mandatos. Acabou, 2 mandatos, acabou, está seguro, vai para a reserva. Vem outro. José Gama. Isso traduzido, e concordo com o Valdir, seria promover a abertura democrática. Se o país já está independente há 50 anos, já vamos com uma paz há 23 ou 24, ao caminho de 24 anos, estamos com uma sociedade aberta, então era momento já de promover eleições democráticas dentro do MPLA para dar exemplo ao país. Porque amanhã, quando se vai para as eleições, vai-se dizer não, como é que esse partido vai estar a prometer democracia se ele não aceita democracia interna? E o que o presidente Lourenço tem estado a fazer é mostrar que ele rejeita a democracia interna, está a lutar contra a democracia interna no MPLA. Ele quer ser ele a determinar e a orientar o jogo. Ele dá aqui um detalhe. Quando diz que quer voltar a contribuir para o país, quer dizer que quando eu quero voltar a contribuir para o país, eu sinto que não fiz o suficiente. Eu fiquei 10 anos, não consegui. Quando o presidente diz que não vai voltar a fazer isso e aquilo, ele está a rejeitar o quê? A fase da reforma, não quer se reformar da vida política. O Zé Eduardo, quando saiu, quis tentar ficar no partido, não conseguiu, mas depois se reformou, tratar da sua saúde. Lourenço não quer isso, não quer a reforma, quer voltar a influenciar o poder. Quando eu quero voltar a fazer isso, de influenciar o poder por detrás, quer dizer que eu tentei algumas fórmulas para se manter no poder, não consegui a terceira via ou o terceiro mandato por via da Constituição, então nada me resta senão influenciar por via dos bastidores. É a mensagem que o presidente nos está aqui a passar. Quer dizer, que ele vai sair, mas com uma vontade atrás de um terceiro mandato. Então, ele aqui se conformou, pelo menos é o que ele está mostrando nesta entrevista, está a mostrar que se conforma agora com os 2 mandatos.
se conforma, mas vai ficar no partido. Por isso é que ele organizou um congresso em dezembro. Para quê? Para permitir que o candidato à presidência do MPLA em 2026 possa ser uma outra pessoa que não vai concorrer em 2027. Ele não, como não pode concorrer, então ele vai ficar na liderança do partido para escolher o presidente. E se vai escolher o presidente, quer dizer que ele está a negar, está a combater o processo democrático interno no MPLA. Quando ele apresenta também, diz que quer um perfil idêntico a ele, também está a mostrar que o presidente não está a ler os sinais. O que os militantes, ou pelo menos o que a sociedade quer, é alguém que não tenha o perfil do presidente João Lourenço. Exatamente. Que não quer um perfil de um perfil antidemocrático. A sociedade quer alguém que é pela democracia. Gama, Ou seja, permita-me escolher- perguntar. Gama, permita-me perguntar a tua opinião pessoal no sentido, o mundo está a evoluir, não é? Está a se evolver. Não achas que seria mesmo salutar que o presidente João Lourenço tivesse coragem de decidir que, como o Cónigo está a continuar a repetir, sairia bem? Portanto, vamos, e ele já tinha dito no ano passado, vamos promover a juventude. Então, por que é que ele não continua nesta linha e promover novos atores, não é? Novos atores ao nível de decisores do MPLA, que sejam os jovens? Ele se retira e promove os jovens. Nem sequer aquela classe Nandó e outros, não é? Ninguém deles se reapresente. Deixa agora essa nova camada juvenil se apresentar. Gama, podes dar uma opinião tua, pessoal, que isto iria dar um outro respiro até no país? O país iria sorrir, o país teria uma cara jovem, o país teria uma energia jovem? Gama, que opinião tens sobre O este presidente, ao ponto? sair, na minha opinião, ele tem que se comportar como um árbitro. Não pode apontar direções, não pode dizer que quer velhos ou quer jovens. Deixa os militantes escolherem alguém que tem um perfil adequado à realidade, como a UNITA fez em 2019. Havia uma realidade, saiu o Adalberto, saiu o Samacuva, a sociedade estava a dizer, olha, queremos alguém assim, que é combatido pelo regime, que o regime tem medo, e a UNITA escolheu o Adalberto. É o que o João Lourenço tem que fazer. Deixa os candidatos escolherem, os militantes ou os delegados escolherem. Se o candidato para a liderança do partido fica Mara, se fica o Manuel Gomes, se fica o Marci Lopes, se fica a Vera, os militantes é que sabem. Se escolherem até o Crispiano, o que é, que seja. E não ele a escolher. Quando ele está a impor, fazer imposições de candidatos, de perfil, não está a ser democrático, está a passar por cima da vontade dos militantes. Ele que dê a oportunidade dos militantes do MPLA fazerem a sua escolha e marcar a diferença e fazer história. E nunca impor a sua vontade. Não está a ser democrático. O presidente tem que sair. Olha, o presidente foi ontem eleito, nomeado para a presidência da União Africana. União Africana, sim. Ele diz que um dos objetivos é combater os golpes de Estado, promover a democracia, Estado de Direito democrático. Como é que vai promover isso se internamente tu estás a lutar contra estes princípios, estás a sufocar as vontades dos eventuais candidatos do teu partido e etc. Está a revelar que, de um lado, externamente faz uma coisa, mas internamente faz outra coisa. Então, os dois João Lourenço, internamente e externamente, têm que se casar. Aquilo que ele vai ser, que ele vai mostrar na União Europeia, na União Africana como presidente em exercício durante um ano, tem que ser o João Lourenço também que ele vai auto-se produzir dentro do país. Não pode haver aqui ambiguidade, não pode haver aqui um político com duas cabeças, que ali é uma coisa, aqui dentro é outra coisa, que lá fora está a promover a paz, a estabilidade democrática, e que aqui dentro está-nos a promover a instabilidade democrática
impondo candidatos. Gama, a propósito desta ocasião, deste momento em que ele sobe neste pódio da África, não achas que João Lourenço, ao dar esta entrevista no Gen Afrique, pura e simplesmente ludibriou a opinião pública angolana, como tu estás a dizer, ou ele faz essas declarações para continuar a ter esses holofotes em si? Porque ele agora tem os holofotes em cima dele. Toda declaração que ele fizer falsa vai lhe custar caro. Ou ele fez uma declaração séria e vai seguir aquela linha, ou então ele só fez se ludibriar porque está a assumir a leadership da África, e quando terminar o mandato da África, ele volta e continua a fazer as maracutaias para voltar a ter o terceiro mandato. Eu não sei. Valdir, podes responder em vez de fazer responder o Gama? Tá, eu penso que o presidente João Lourenço já concordou, portanto, é uma Está palavra. convencido. Sim, o presidente foi muito claro, muito transparente. E isso, eu penso que essas declarações do nosso líder não são declarações falsas. Não são. Não são, porque, portanto, o Gama tocou num ponto muito importante. O presidente João Lourenço não pode esquecer que é o campeão da paz em África. O campeão da paz em África. Pois. Então, um campeão da paz em África não pode ter duas palavras, ou ser assim alguém de que faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, eu não creio isso. Eu creio que o presidente falou com transparência, com verdade. Agora, porque isto, Cônego, disseste uma coisa muito importante. Com transparência, ele é campeão da paz. Portanto, ele não pode falar e não ter seriedade, porque as suas declarações representam a seriedade do povo angolano. E Angola tem milhares de mentes brilhantes. Então, o João Lourenço tem que assumir as suas declarações, Cônego. Não tem como alguém que está a receber a pasta de presidente praticamente interino de um ano da União Africana fazer ao contrário. Não tem como. Não tem mesmo como. Porque também, conforme disseste, né, os holofotes internacionais estão todos atentos ao presidente João Lourenço, não só... portanto, nessa altura, como presidente da União Africana, mas também internamente, também como aqui, no nosso país, como presidente da República, porque eles também ficam atentos como é que o nosso campeão da paz em África, o nosso presidente da União Africana está a gerir o próprio país, está a governar o próprio país, também ficam atentos. Então, o presidente João Lourenço tem noção disso, tem noção dessas coisas, mas ainda está pouco claro. Vamos ver no princípio do próximo ano, ainda está pouco claro em relação de como as coisas vão se debruçar, quais serão as vertentes de tudo isso. Mas, bom, na verdade, o que eu tenho estado a dizer é que o presidente, eu repito sempre isto, não é uma questão de afronta, não é uma questão de dizer que, e até porque o camarada presidente já me disse isso, que eu quero lhe tirar a todo custo. Não é isso. Quando eu propus, portanto, o limite dos mandatos dos presidentes, é porque o MPLA precisa de ser verdadeiramente um partido democrático, como está no nosso estatuto, porque nós temos que passar segurança no nosso eleitorado e nos nossos militantes. Como o Gama já disse, eu nem queria repetir, eu tenho alguém que tem estado a conversar comigo, uma assessora, e ela até falou sobre isso. Valdir, fala só o necessário que depois os outros vão falar por ti, e ela tem razão. Eu nem falei nisso, e o Gama já frisou isso.
Voltando no ambiente MPLA, porque tu és do Comitê Central, és pré-candidato, o nosso tempo está já a consumar e peço a vossa compreensão. Esta é a minha última pergunta, depois tem outra muito interessante para fazer a todos os dois. O ambiente que se vive dentro do MPLA, tu és desta classe jovem do Comitê Central, será que tu estás isolado ou existe uma grande vontade para esta mudança? Olha, é assim, Mendes, eu sei que existe uma grande vontade para esta mudança, só que os nossos camaradas são falsos. Eu já disse isso aqui. Os nossos camaradas são falsos. Muitos dos camaradas têm, sim, senhor, a vontade que haja essa mudança. Eu penso que eu tenho sido um membro do Comitê Central que, não sei, com a bênção de Deus e essa coragem não é minha, é de Deus, porque isso é para alertar o nosso partido para que nós não possamos vir ser sancionados na boca das urnas. Muitos poderão estar a dizer agora, nesse momento, que o Valdir está a fazer fronte ao presidente, que o Valdir é membro do Comitê Central e não podia estar a fazer isso, mas eu estou a alertar constantemente. Eu sei, tem muita gente, mesmo dentro do Comitê Central, que gostaria de ter a coragem de dizer abertamente isso que eu falo, porque isso não é uma ofensa, está tudo aqui no nosso estatuto. E eu sei que também há jovens dentro do nosso partido que queriam muito manifestar, ter a coragem de manifestar o seu interesse em se candidatar a presidente do MPLA e da República, mas não fazem. Não fazem por uma razão muito simples, e eu vou explicar o porquê. Porque nós temos um estatuto, nosso partido é democrático no papel, mas as nossas mentes ainda estão fechadas, estás a ver, Mendes? As nossas mentes ainda estão bloqueadas. E é preciso que nós consigamos desbloquear as nossas mentes, porque isso só vai fazer bem futuramente para o nosso partido. Uma vez que o partido abra, a democracia interna se faz sentir e abre da abertura, as múltiplas candidaturas, a democracia interna e tudo, o próprio povo em si vai se rever no partido, vai dizer, não, pronto, se o presidente João Lourenço abriu as múltiplas candidaturas para presidente do partido, agora já é um outro presidente do partido, e também as múltiplas candidaturas para presidente da República, agora já é outro candidato a presidente da República, o povo vai acreditar, nós vamos recuperar, vamos resgatar os militantes, amigos, tudo, aqueles que estão desavindo, e o povo em geral. Ali podemos ter a esperança daquele slogan que diz o MPLA é o povo, o MPLA é o povo é o MPLA. Mas neste exato momento o MPLA não é o povo não é o MPLA. Então, precisa-se disso. Está ultrapassado isto, Cónigo. Isto aí está ultrapassado e sabe-se que hoje a configuração do eleitorado é muito diverso. Portanto, a tua mensagem ficou, a mensagem de hoje ficou, e eu quero ir no internacional, mas antes de eu vos fazer a pergunta, eu quero vos fazer ver este vídeo. E o Gama já tocou um pouco nessa situação, tu também tocaste. João Lourenço é o campeão da paz. A África ainda o considera assim, mas já começa a ver quem começa a desacreditar este ser campeão da paz. Mas o que aconteceu hoje em Addis Abeba? Houve uma conferência de imprensa, um dos chairman person, ou o comissário para a Comissão de Paz e Segurança, deu entrevista e ele responde à jornalista da Lusa portuguesa. Vamos ouvir a resposta que ele dá à jornalista portuguesa. Vamos a isto. My name is Raquel Rio. I'm from the Portuguese news agency Lusa.
I wanted to ask in terms of the mediation process for DRC, because there are two processes, Luanda and Nairobi, if there is supposed to be one single process, and considering that President Lourenço is stepping out of the mediation. Temos aqui um problemazinho técnico, mas vamos resolver. Vamos, por favor, prestem um pouquinho de atenção. Vamos mudar. My name is Raquel Rio. I'm from the Portuguese news agency Lusa. I wanted to ask in terms of the mediation process for DRC, because there are two processes, Luanda and Nairobi, if there is supposed to be one single process, and considering that President Lourenço is stepping out of the mediation, who should be, because he's now with the presidents of the African Union, so there is going to be a new mediation, or how is it going to be from now on? And if you could detail a bit of what the conversations are with Mozambique leadership, with the government, because you didn't speak very much about it, and I would like some details. Thank you. Thank you so much. Very briefly, and I'm not aware that President Lourenço is stepping down. I'm not aware. Okay, he's today the chairperson of the African Union, but he's also the African Union champion on peace and reconciliation, and is also the mediator of the Luanda process under the umbrella of the African Union and the International Conference of the Great Lakes region. So for us, the merger is work in progress because the joint EAC and SADC summit also mandated their foreign ministers, and the African Union Commission will be working with the foreign ministers of these two regional bodies to ensure that the proposed merger, we have already gone further to emphasize coordination and the coherence in the two processes back in June 2023 in Luanda at the Quadripartite Summit. So we're going to go back to the drawing board to ensure that all we are doing is to have a peaceful Eastern DRC, and by extension in the Great Lakes region. Let me thank you all for coming, and really God bless you. Let's continue to work for peace on our continent. Portanto, acabamos de ouvir aí o secretário, o comissário do PAPS, portanto, é uma das comissões para a paz e segurança. Eu gostaria de começar com o Gama. Gama, aqui o comissário diz que portanto, ele não recebeu ainda oficialmente este posicionamento do João Lourenço. E como vimos, é considerado o campeão da paz. Ele assumiu agora a leadership da África, portanto, e eles têm uma agenda para junho, julho, se não me foge a memória, que existe uma reunião que vai acontecer em Luanda para o processo de paz DRC. Gama. O presidente João Lourenço está, desde algum tempo, a mediar o processo de paz e do reatar das relações diplomáticas entre a RDC e o Ruanda. Ele agora vai para a União Africana e, internamente, nesta entrevista à Jeune Afrique, ele já se abriu que vai sair. Aos seus pares da União Africana, ele ainda não avisou formalmente, por isso é que este dirigente revela-se desconhecedor deste passo que o presidente vai dar, e compreende-se o presidente na entrevista à Jeune Afrique, ele explica que indiretamente que vai ter pouco tempo e vai deixar e propõe que depois os seus pares da União Europeia, a União Africana vão se reunir e vão escolher um outro presidente disponível e com tempo. Mas isso não indica que o presidente vai estar alheio e vai sair no seu todo. Ele só vai ter aqui um novo mediador. Agora, ele, na qualidade de presidente da União Africana, vai estar a monitorar este processo. E quer queiramos, quer não, este processo vai estar sempre vinculado a Angola, porque há um processo ou um documento que se chama
roteiro de Luanda, que é a base onde estão as propostas para a paz nesta região. Qualquer figura que entrar como mediador, se calhar África do Sul, Botsuana, um outro que eles vão escolher, o documento reitor chama-se Roteiro de Luanda. Quer dizer que a solução, as bases para o cessar-fogo já estão estabelecidas e já está em papel, que tem um nome a timbre de Angola ou de Luanda. Então vai dar sequência naquilo que João Lourenço vai fazer, mesmo até que entrar um outro e produzir a paz, conseguir a paz, mas é o nome de Angola que vai estar ali por via deste roteiro ou processo de Luanda. Então, para o João Lourenço, no nosso ver, já é indiferente se ele fica ou se outro fica. Ele pode promover a abertura para outro ficar ali, mas sempre com as pegadas dele. E lembrar que houve uma reunião recente da SADC, que ela foi devastadora tanto para o presidente Lourenço como para o presidente do Quênia. E praticamente a reunião apelou para o surgimento de outros ou novos autores e interlocutores. Percebeu que tanto Lourenço como William Ruto do Quênia não conseguiram promover, aproximar as duas partes, deixam um instrumento no papel, mas na prática não conseguiram. Então, há necessidade de haver aqui interlocutores válidos e que sejam reconhecidos pelas duas partes em conflito, sobretudo para o M23, para o Ruanda e o M23, para haver a estabilidade, porque o Ruanda não reconhece habilidades em João Lourenço, nem no Quênia, os acusou de quererem ter protagonismo ou nomes por conta deste processo. O Tshisekedi não tem, ou melhor, Tshisekedi não consegue conversar com as partes, o mediador não consegue juntar também, não conseguiu juntar Ruanda e Kinshasa, promoveu uma reunião de aproximação em dezembro em Luanda e Kagame não aceitou, não se fez presente, ignorou o mediador neste caso. Então, isto é uma oportunidade da África agora começar a ver e pensar que para estes conflitos o mediador não precisa ser um presidente africano. Pode ser alguém independente, alguém que tenha um conhecimento em resoluções do conflito e que seja uma figura reconhecida e com um certo prestígio internacional. Pode ser, temos aqui o professor Lumumba, do Quênia, é uma figura respeitada por todos, pode fazer um trabalho do género. Há muitas figuras, pode ser um antigo presidente, como está o presidente Mbeki. No Congo já houve problemas no passado e o mediador foi Mandela, para a RDC, para o Sudão. Então, podemos ir buscar figuras com uma certa idoneidade, uma figura que as partes reconheçam competência, idoneidade, etc. O Kagame, quando chegou ao poder, João Lourenço e Tshisekedi ainda não estavam na linha de sucessão para os seus países. Ele olha para esses dois líderes, não os reconhece, se calhar, idoneidade política que se requer aqui em África, idoneidade para influenciar, para se posicionar como líderes regionais. Então, com uma figura, se calhar, como Chissano, ou do perfil do Chissano, com a idade, embora Chissano está cansadinho também, ele, se calhar, a recessão, a forma de olhar seria diferente. Uma figura como o antigo presidente da Nigéria também poderia ser diferente. Então, precisamos, para o Kagame, tem de ser alguém idôneo. Não é que João Lourenço não seja idôneo, mas em termos de liderança em África, que tenha anos
E Nana Akufo, o ex-presidente do Ghana, não seria também um nome a considerar, porque ainda tem muita energia? Podia, porque o Kagame, quando olha para João Lourenço, olha que está numa concorrência em termos de liderança, liderar aqui mecanismos regionais. Portanto, tem de ser um outro. Mesmo em Angola, se calhar, nós podemos ter alguém que tenha uma aproximação O general junto do Gato, Lukamba Gato? O general Gato, o Alcides Sakala já estiveram com o Kagame, já negociaram com o Kagame. A mensagem poderia passar. A UNITA ou estes camaradas conhecem como o Kagame funciona. Poderiam também estar presentes num mecanismo ou integrar também junto do mecanismo de mediação. Podiam, mas isso iria depender de Angola, do presidente João Lourenço, ser humilde possível, não olhar Sakala ou Gato, sobretudo Gato, como um opositor interno. Ter aquela habilidade que teve o presidente Hutu, que apoiou a candidatura do Dinga para uma posição na Comissão Africana. Precisava disso, deste tipo de humildade política e promover. Mas não sei se o presidente, se Angola, a direção política de Angola ou a liderança angolana teria esta capacidade e habilidade de se desprender das ideologias políticas e indicar alguém dentro do seu país para fazer isso. Poderia ser um Lopo do Nascimento também, mas embora não sabemos qual é a ascendência que o Lopo teria sobre o Kagame, mas a verdade é, seja lá angolano ou não, mas o Kagame precisa de alguém com uma certa idoneidade política, alguém com vários anos de estrada na governação política e não um concorrente regional como é o João Lourenço. João Lourenço para ele é um concorrente ainda. O Kagame, João Lourenço é presidente agora da União Africana. Kagame também às vezes ambiciona estas posições. Já foi presidente da União Africana. Já foi. Sim, estão no mesmo nível. Um já foi, outro agora é. Estão no mesmo nível. E mesmo até aqui na região, são líderes regionais. É um concorrente. Com essa rivalidade do corredor de Lubito, outra razão que o Kagame não consegue se vergar ao João Lourenço? Não, porque em África conta os anos de liderança à frente do país. Veja que o presidente João Lourenço há dias recebeu o presidente do Senegal. Ele vai olhar para aquele presidente, mas não vai se posicionar, não vai lhe ver como ele vê o presidente do Ramaphosa. Ele vai ver que este é um miúdo, chegou há pouco tempo no poder, ainda não tem experiência. Eu sou o Soba. Em África tem essa figura de Soba. Eu ao lado dele sou o Soba. O Kagame se sente, ele ao lado do João Lourenço e do Tshisekedi, ele ainda é o Soba, porque já o encontraram, vão sair daqui a bocadinho e ele fica ainda como Soba. Então é necessário perceber a mentalidade do presidente Kagame. Não é que o presidente João Lourenço não esteja habilitado ou não para mediar esse conflito, mas o problema está no elemento que está aí com quem estão a negociar, que é Kagame, que sente que tem um perfil de superioridade, um perfil de soberano em relação a estes. Então, tendo como mediador estes que nós citamos, Lourenço, e depois Lourenço é vizinho do Tshisekedi, consegue-se ver abertamente que Lourenço tem uma preferência por Tshisekedi, tem um lado, que é pelo RDC. Consegue-se ver isso, não esconde. Tem mais afinidades são nossos vizinhos, culturais ao Tshisekedi, que é nosso vizinho. Então, a nossa tendência é facilitarmos quem? O vizinho. Se o Ruanda e o RDC participarem numa disputa de futebol, ou se forem para o Mundial, Angola vai apoiar quem?
o apoia a RDC, que é o vizinho dele. Uhum. Ok, vamos ouvir, Cônego, mesmo para irmos a encerrar, mas queríamos também ouvir a tua opinião sobre esta de João Lourenço, agora presidente da UA, e a sua saída de mediador aqui da República, desta guerra, este conflito do leste do Congo. Tua opinião, fez bem de se retirar? Qual seria a melhor proposta para o substituírem na mediação do conflito do Congo? Vou começar pela última. Eu não sei qual seria a melhor proposta de um outro mediador, não sei quem seria para a resolução deste conflito, que já dura anos, entre ali aquela área de Kivu Norte e Sul, Goma, fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Eu não sei quem seria a figura para africana, no caso, para tratar e mediar esse conflito. Mas eu devo dizer, neste quesito, como dizem as pessoas, né? Neste quesito, o presidente João Lourenço esteve sim bem. Eu penso que nessa parte estou com ele. Por que estou com ele? É uma boa decisão, tomou uma boa decisão, porque ele fez tudo que teve ao seu alcance. Pegando na deixa do Gama, não é só portanto, termos inclinação na República Democrática do Congo, por ser vizinho, mas também porque a República Democrática do Congo tem uma grande extensão, tanto territorial de fronteira com Angola, terrestre. E isto preocupa muito, uma vez que o país vizinho entra numa crise política, numa guerra, como está a República Democrática do Congo, M23, apoiado pelo Ruanda, isso afeta o nosso país. Logo, era de tão importante o presidente João Lourenço mediar esse conflito para que não atingisse até a nossa fronteira. E veja que o presidente, eu digo que o presidente João Lourenço esteve bem nesse quesito, por quê? Porque veja que, por causa do presidente João Lourenço ser muito intenso nessa mediação da resolução do conflito nesses dois países com o M23, o presidente Paul Kagame, como disse o Gama, nem sequer respeitou o presidente João Lourenço como mediador. E veja que o líder do M23, agora passa-me o nome, inclusive ameaçou diretamente o presidente João Lourenço e as Forças Armadas angolanas. Bom, vamos aqui ser claros numa coisa. Uma coisa é o Valdir Cônego discutir questões internas do partido, com o mesmo Comitê Central. Uma coisa é alguém de um grupo rebelde ameaçar o meu presidente. Não, eu não posso querer isso. Como é que um rebelde, um grupo rebelde vai ameaçar um chefe de Estado? Por exemplo, um presidente de Angola, ele sabe que Angola é uma potência a nível da África Austral. Angola é uma potência. Então, ele ameaça um mediador, ele ameaça diretamente, e isso nós vimos até nas redes sociais, ameaça o presidente, ameaça as Forças Armadas. Então, alguém que está a mediar a paz, você ainda ameaça, é melhor que eu abandone. Por quê? E o presidente faz bem em abandonar, porque para depois o presidente Paul Kagame, como já está a fazer, não dizer que o presidente está a inclinar-se mais para o lado do presidente Tshisekedi do Congo Democrático. Então abandona. E faz ele muito bem, abandona, com certeza que aparecerá alguém para mediar esse conflito. Mas eu cá digo o seguinte, as Nações Unidas também têm um Departamento de Defesa e Segurança. As Nações Unidas não pode só tratar dos conflitos da Europa e do Médio Oriente. Não pode. Apesar de que os conflitos do Médio Oriente, sobretudo Israel, a faixa de Gaza, a Ucrânia, a Rússia, são conflitos portanto, muito intensos, que estão a destabilizar o mundo, mas também tem que ver lá pela África. Tanto esses países como a República Democrática do Congo e Ruanda, Angola, esse corredor todo do centro e sul, fazem parte das Nações Unidas. Então, por que esse Departamento de
de Defesa e Segurança das Nações Unidas não se preocupa do mesmo jeito que se preocupa com a guerra da Europa e do Médio Oriente, com a guerra de África. Tem que se preocupar. Então o presidente João Lourenço não está mal nisso. E mais, e melhor, porque ele agora vai ter, e o Gama disse muito bem, ele vai sair, mas vai acompanhar o processo. E quem o substituir, como disse o Gama, vai ter em consideração o mediador, o próximo mediador, o próximo país ou entidade que for mediar, vai ter como uma espécie de um programa piloto da mediação aquele relatório de Luanda, porque já está aí a semente. Agora, quando alguém que é terrorista nos ameaça, nós somos um Estado, ameaça o nosso líder, não, isso nem eu aceito. Então, o presidente fez muito bem, tem as Nações Unidas, agora mesmo como presidente da União Africana, o presidente João Lourenço pode ajudar a encontrar um mediador, as Nações Unidas também podem ajudar a encontrar um mediador, porque aqui o que interessa para Angola, para a nossa extensão territorial, que se chama Angola, e sobretudo a nossa fronteira, é a defesa da nossa integridade territorial. Porque se eles começam a descer do norte para o sul, vão atingir a nossa fronteira aqui na parte norte-leste. E nós não queremos isso, não queremos isso. Nós queremos estabilidade na região, estabilidade no país, com os países vizinhos. Mas fica ali, eu já queria falar sobre isso, mas fica ali a minha dica sobre isso. Eu, em relação a isso, estou com o presidente João Lourenço, tomou uma boa decisão, e nós não podemos permitir que grupos lá fora de rebeldes ameacem o nosso líder e colocam em questão a estabilidade do nosso país e da nossa fronteira. Ok. Muito obrigado, Valdir. Eu penso que iremos frequentemente o convidar para trazer os seus pontos de vista, principalmente nesta fase que João Lourenço começa agora a evoluir aí na União Africana. O Gama, portanto, é de casa, e depois temos a outra especialista, que é a Mamã África, Luzia Muniz, que estarão aqui a nos enriquecer muito com os olhos, nossos focos também, ali acompanhar esta situação da África e não só do leste de África. Estamos a ir já na fase final. Antes de vos dar as últimas considerações, caros amigos, digamos, assíduos do Bem-Aja, às 19 horas de Angola, teremos o olhar político no feminino com as nossas três leonessas. Ernestina Francisco, advogada, Amélia de Aguiar, jornalista, Luzia Muniz, jornalista e socióloga. E hoje teremos muitos bons temas para desenvolver. Não faltem às 19 horas de Angola, aqui no Bem-Aja, exclusivo, e só podem ouvir essas três senhoras aqui no Bem-Aja. Então, não perca, aguardamos por ti mais logo. Voltando aos meus amigos, últimas considerações. Valdir, queria começar consigo. Últimas considerações? Bom, últimas considerações em relação ao nosso tema, voltando para Angola, para o nosso partido. Eu gostava de fazer um apelo aos meus camaradas, ao nosso partido, à nossa liderança, a nossa bandeira, de que eu tenho estado a receber alguns telefonemas e às vezes esses telefonemas têm estado a me preocupar. Bom, o apelo e o que eu quero dizer é que eu não estou nem estarei a afrontar o nosso líder. O exercício que eu estou a fazer é um exercício de uma revolução interna no partido para que haja uma democracia interna. Está tudo bem que isso não... Todas as revoluções têm os seus efeitos, as suas consequências, mas de modo nenhum estou a afrontar o nosso líder, a nossa bandeira, de maneira nenhuma estou a ser inconsequente. E eu gostava que os nossos camaradas do partido
sobretudo o Comitê Central e militantes, começassem a olhar para mim como um futuro candidato a presidente do partido e da República. Os meus pronunciamentos e os meus pontos de vista já não serão os mesmos como sou meramente membro do Comitê Central. Eu agora tenho estado a me posicionar como um futuro candidato a presidente da República e presidente, portanto, do MPLA. Não há afronta nenhuma, tudo o que eu falo está nos estatutos, não ofendo o líder, nem a bandeira, e eu só quero que o nosso partido seja verdadeiramente um partido democrático na prática. E o apelo aos nossos camaradas, aqueles camaradas que ainda estão com a mente fechada, abram a mente, estão com a mente bloqueada, estão com os corações fechados, ou seja, no coração eles pensam uma coisa, mas depois no agir e no falar fazem outra coisa. Isso tem levado, por exemplo, com que o presidente muitas das vezes, o nosso líder, tome decisões erradas. Por quê? Porque os nossos camaradas gostam de colocar os nossos líderes numa posição de conforto. De conforto como? Falando o que o líder quer ouvir. O líder não pode... portanto, nós não podemos levar ao nosso líder palavras de conforto para lhe colocar numa posição... Palavras com que ele quer ouvir. Não, nós temos que levar palavras, mesmo que sejam críticas e autocríticas e construtivas, para que realmente o líder possa ter visões diferentes e poder procurar o equilíbrio na forma de organização, não só do partido, como também no aparelho do Estado. Eu acho que é esse o apelo, porque enquanto nós estivermos com as mentes fechadas, e nós temos os estatutos que nos diz que somos democráticos no partido, vai haver sempre pessoas que depois da entrevista vão ligar para o Valdir, tu não podes falar isso, tu não devias fazer isso. Não. Está tudo aqui, e então é esta comunicação que eu gostava de fazer, porque depois isso não preocupa só a mim, mas preocupa também os meus familiares diretos. É assim, eu sou uma pessoa que primo pela moral, pela ética, pelos princípios, e em momento algum faltei ou faltarei o respeito ao líder e à bandeira. Mas vou continuar com o meu foco, no sentido de continuar essa revolução para o partido mudar, para que seja um partido democrático verdadeiramente na prática, e o meu foco da minha futura candidatura, que não é crime e nem é contra os estatutos e, sobretudo, nem é pecado, porque os presidentes passam, os homens passam, os presidentes passam, entram outros presidentes e assim a vida vai andando. É por ali. É por ali. Ok. Muito obrigado, Valdir. Atenção, este é o Valdir Cônego de Malange. Hoje estão a ver assim, amanhã pode ser o nosso presidente da República. Escrevam, e vocês estão a acompanhar esta live, estão a fazer história. Obrigado Cônego, pela profecia, obrigado pela profecia. pode ser. Alguém não acreditava no Barack Obama, tinha um nome que era aquele, mas não é um nome americano, mas tornou-se presidente dos Estados Unidos. Gama, as últimas considerações deste nosso encontro. Bom, primeiro desejar boa sorte ao presidente João Lourenço, porque já é histórico e é história, a primeira vez Angola a ocupar essa posição de presidente em exercício da União Africana. Também no plano pessoal do presidente é um passo bom e positivo para ele na sua ambição e na sua trajetória política, porque se durante este um ano de governação ou de gestão, se a presidência foi positiva, também vai elevar ainda o nome mais do presidente e depois vai trazer também aqui um impacto positivo e importante para o seu processo de transição no MPLA. Se ele se projetar em grande, vai poder ter uma grande ascendência no processo de escolha de candidato
no partido no poder, na qual ele lidera. Se for negativo a prestação dele, também vai lhe dar depois aqui um impacto o inverso. Quer dizer que o desempenho do presidente João Lourenço também vai, aí na União Africana, vai estar proporcional ao seu futuro político dentro do partido. De facto. Portanto, aqui também era o Gama que acaba de parabenizar o presidente da República de Angola a sua nomeação a presidente da União Africana, presidente pro tempore, e pensamos nós, os angolanos, em vez de estarmos a criar embaraços, neste momento é Angola, é a bandeira de Angola que está ali em cima, e devemos, nesta função, estarmos todos nós em torno ao Presidente da República, e eu exonero toda a crítica que possa vir bajular, não. Em termos de política internacional, devemos compreender como é que se joga. Os outros países jogam assim. Em casa têm os seus problemas, mas fora do país, todos estão em torno a apoiar o cidadão nacional, por mais que ele na política interna é problemático, mas quando está no exterior é preciso apoiar. Então, também nós aqui queremos parabenizar o João Lourenço, que colhe esta ocasião para corrigir muitas coisas suas, modo de lidar, e também que acolhe esta ocasião para aprender com os outros grandes líderes africanos que lá estão, e que ele quando voltar em casa, traga na mala boas experiências para que Angola continue a somar. E ao Gama, que aqui houve uma profecia do Cônego. Cônego, quando seres presidente, não esqueça de nomear o Gama ministro da comunicação. Pá. Ok. Caros amigos, então vamos ficar com mais uns 2 pequenos vídeos e nos vemos logo às 19 com Luzia Muniz, Amélia de Aguiar e Ernestina Francisco. Vamos lembrar, quando o presidente pela primeira vez diz que a lei é para ser cumprida, vamos cumprir. Pour vous-même, pensez à un profil de successeur. Sim, com certeza que já. Não seria normal não fazer. Já pensei. E em termos muito gerais, o que eu devo dizer é que o perfil do meu sucessor deve ser alguém que venha servir o país igual ou melhor do que eu estou a fazer. Alguém que faça o que eu estou a fazer, mas de preferência que faça ainda melhor do que eu estou a fazer.